Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui. Hoje eu gostaria de deixar uma leitura. Nós estamos em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, que fala da corrupção geral do gênero humano. Antes de começar a leitura, para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriela Gabriele, estou no mercado de festas há 13 anos e esse ano, um dos meus objetivos para esse ano é fazer a leitura da Bíblia. E Deus colocou no meu coração que a melhor forma que eu poderia fazer a leitura da Bíblia, que é um dos meus objetivos para 2022, seria fazendo a leitura juntamente com vocês, tá? Que a partir do momento que a gente assume um compromisso com outras pessoas, fica mais fácil da gente cumprir, de ter aquela disciplina, né? E nada melhor do que dividir a palavra de Deus com outras pessoas. Conto com a participação aí de todos, tá? Quem quiser deixar uma mensagem, deixar um comentário. Gênesis capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume.
E desta maneira farás de 300 côvados e o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come, e ajunta-a para ti, e se será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Pessoal, como todos sabem, eu nunca fiz nenhum estudo bíblico, mas eu sou uma pessoa assim, de muita fé, muito temor a Deus. E esse ano de 2022 eu senti no meu coração o desejo de ler a Bíblia por completo. E como eu disse aqui no início do vídeo, Deus colocou esse desejo no meu coração, de forma que eu leria a Bíblia juntamente com vocês. Porque andar com Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz: ide ao mundo e pregai o evangelho, né? Então, eu sou uma pessoa assim, de muita fé. Deus é uma pessoa maravilhosa, Deus é um ser maravilhoso na minha vida, como se fosse uma pessoa, porque eu sinto a presença de Deus 24 horas por dia. Eu já falei isso para algumas pessoas, e algumas pessoas falam assim: nossa, é mesmo? Poxa, eu não sinto dessa forma. Eu achava que todo mundo sentia Deus assim, 24 horas por dia, como se Deus estivesse do meu lado o tempo inteiro, e é dessa forma que acontece. Eu tenho uma comunhão muito grande com Deus e um sentimento de gratidão imenso. E mesmo eu não ter tido estudado a palavra, né? Comecei a estudar agora, mas eu sempre li, sempre assisti pregações, sempre que eu posso eu vou à igreja, sempre que eu posso eu faço alguma coisa assim, em sentimento de gratidão. Então eu sou assim, uma pessoa humilde, eu não tenho cargo, eu sou apenas uma pessoa que tenho muito amor, muita gratidão e muito temor a Deus. O que eu acabei de ler agora, eu gostaria de fazer um rápido comentário, o que aconteceu aqui nessa situação, né? Gênesis 6, a corrupção geral do gênero humano. Me parece tão real, tão atual, né? Na verdade, a palavra certa, né? Como dizem o ditado, né? Mais atual que o jornal de amanhã. O que acontece com as pessoas que não têm comunhão com Deus? Deus se afasta. Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele não implora para que tenhamos comunhão com Ele. Nós é que temos que implorar a sua misericórdia, implorar a comunhão, implorar que Ele nos ame, implorar que Ele esteja presente. Mas implorar de que forma? Seguir os mandamentos, seguir os ensinamentos,
não atentar contra o nosso próximo. Deus deixou aí 10 mandamentos tão básicos, tão simples, às vezes difíceis de ser seguidos, mas são simples. E é só a gente seguir, amar, respeitar, temer, que Deus olha por nós. E o que aconteceu aqui nessa leitura? Aconteceu que a humanidade se afastou de Deus, se achou dono da verdade, achou que era mais do que Deus, e simplesmente Deus deixou. Eles querem ser dessa forma, eles querem se distanciar. Então, para que Deus não acabasse totalmente com tudo aquilo que Ele criou com tanto amor, né? Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou os animais. Tudo que nós temos aqui de tão maravilhoso foi criado por Ele. E para que Ele não terminasse com tudo aquilo, para que Ele não terminasse com tudo aquilo, Ele escolheu uma pessoa que tinha comunhão com Ele, uma pessoa que o amava, o respeitava, o temia, e salvou ele, Noé, no caso, né, a pessoa em questão. Ele salvou Noé, salvou a família de Noé e ordenou, né, que Noé salvasse os animais também. E foi tudo muito perfeito, né? Foi tudo muito difícil para Noé, porém Noé confiou na palavra de Deus, confiou a seus filhos, a sua esposa, as noras, os animais, confiou a sua própria vida em Deus e não se arrependeu por conta disso. E aquelas pessoas que não respeitaram a palavra de Deus, que não temeram os mandamentos, que não temeram as palavras de Deus, que não seguiram o que Deus queria que fosse feito, infelizmente, né? Deus deu todo o amor, Deus deu todo o ensinamento e não adiantou de nada. Então, essa leitura ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Como dizem. Então, o que eu, como simples mortal, venho aqui falar hoje com vocês? Eu venho falar desse amor que Deus tem pela gente, desse sentimento maravilhoso, essa comunhão. É tão bom caminhar com Deus. Perfeitos não somos. Todos nós somos cheios de defeitos. Mas o que conta para Deus? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente tem lá no nosso íntimo, né? O que a gente sente, o que a gente pensa. E Deus sabe que nós que somos tementes a Ele, que o amamos, que o respeitamos, que buscamos 24 horas essa comunhão, sabe do nosso amor, do nosso sentimento. E se a gente cometer algum erro, Ele sabe que a gente vai pedir perdão de todo o nosso coração e Ele vai nos perdoar. Mas isso aí tem que ser uma coisa assim também sem aquele sentimento assim, vou fazer, Deus vai me perdoar mesmo. Não é dessa forma, tá? Deus vai perdoar se Ele realmente vê que a gente agiu sem querer, que a gente magoou alguém sem querer, a gente magoou alguém, ofende alguém, erra com alguém. A gente tem que se conscientizar que não é daquela forma que Deus quer que a gente haja, e a gente tem que se retratar primeiramente a Deus, pedir perdão e, de preferência, né? Eu sei que é difícil, mas se retratar aí com aquela pessoa a qual a gente cometeu aí o erro, uma injustiça. Então, para começo de conversa, eu acho que a gente vai lá nos 10 mandamentos. Aquilo ali é uma cartilha tão básica, como disse, né? Às vezes é difícil, somos meros mortais, cheios de defeitos, cheios de pecado,
mas a gente tem que tentar a cada segundo, a cada minuto. E se a gente cometer alguma falha, a gente tem que se arrepender, né? Conhece Deus, a gente não passa a perna, tá? Não tem como enganar. Ele conhece, ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente. E verdadeiramente é dessa forma que acontece, tá? E depois que Noé passou por toda aquela situação difícil, foram muitos dias sem ver a luz do sol. Quando ele abre a arca, assim, depois de vários dias, que ele mal consegue abrir os olhos, porque foram muitos dias sem ver a luz do sol, e confiando no Senhor, confiando a sua vida, confiando a vida daqueles que ele amava. E muito grato, né? Muito grato aí pela confiança que Deus teve nele, porque Deus viu que ele era uma promessa aí de renovação da humanidade, e é assim que a gente tem que agir. A gente tem que agir aí com comunhão com Deus, para que nós possamos ser a renovação da humanidade, exemplo para os nossos filhos. E é isso aí. Eu quero saber o que vocês acharam da reflexão de hoje, da leitura de hoje. Estou muito feliz de poder fazer essa leitura aqui para vocês. Muito feliz mesmo, tá? Eu não falo com palavras científicas, porque, como eu disse, estou começando a fazer o estudo aqui juntamente com vocês, mas eu falo de todo o meu coração, com as minhas palavras. Eu queria agradecer aí a presença de todos vocês. Gente, é muito simples, não é difícil andar com Deus, é muito fácil, é tão fácil que as pessoas complicam, sabe? Deus só quer que a gente tenha respeito, temor, amor ao próximo, siga os ensinamentos que Ele deixou aí pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado aí desse momento, tá? Dessa leitura. Gratidão a Deus aí por mais esse encontro. Muito obrigada aí pela presença de todos. Eu tô lendo, tá? Eu tô aprendendo aqui juntamente com vocês. Eu sempre procurei assistir vídeos, pregações, e um pouco que eu sei eu tô dividindo com vocês, e lendo também essa fortuna que a gente tem na vida, que é a palavra de Deus. Isso aqui é uma riqueza, um tesouro que Deus deixou pra gente, é um presente. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada, tá? Pela presença de todos. Se alguém quiser deixar algum comentário, muito obrigada mesmo. Obrigada aí pelos minutinhos que vocês tiraram aí pra gente fazer essa leitura. Deus abençoe todos vocês.